E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João capítulo 15. Se você não estiver com Bíblia, eu vou projetar o texto bíblico para que você possa nos acompanhar. Mas hoje a nossa reflexão será em João capítulo 15, versos 1 a 5. Nós iniciamos hoje uma série com o tema A Igreja que Queremos Ser. E embora essa série tenha esse nome, o que nós vamos falar aqui não é sobre igreja. Nós vamos falar sobre nossas vidas pessoais. Essa vai ser uma série muito pessoal. E nós iremos conversar dentro dessa série sobre o que Deus deseja de nós como pessoas, porque a igreja não é uma instituição, a igreja é um grupo de pessoas. A igreja não é uma organização, um CNPJ. A igreja não é um lugar, a igreja é um grupo de pessoas. Se a gente, semana que vem, falar o seguinte, não vamos reunir ali não, vamos lá no Parque Ecológico, a igreja estaria lá. Porque a igreja somos nós. E o que nós vamos conversar aqui durante essa série é o que Jesus, o plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida. O que o Senhor tem para nós, para que nós possamos ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. E eu quero começar lendo esse texto com você, de João capítulo 15, versos 1 a 5, que diz o seguinte, isso daqui foi Jesus quem disse, e Jesus está usando aqui a ilustração de uma plantação de uva, para falar como é o nosso relacionamento com ele. E ele diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos ler todos juntos o versículo 5? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Há duas músicas antigas que boa parte, eu tenho certeza que a maioria das pessoas conhece. A primeira música, mesmo quem não é da igreja conhece, aquela música que diz o seguinte, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Todo mundo conhece essa música, é uma música muito conhecida. Um outro hino, e esse é um hino mais antigo ainda, que você já deve ter ouvido também, é aquele que diz o seguinte, sou feliz, sou feliz. Todo mundo já ouviu, com Jesus sou feliz, com Jesus meu Senhor. E esse hino vai dizer o seguinte, se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, independente do que acontecer, sou feliz com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, esse negócio de vida feliz com Jesus, independente do que acontece, é verdade? Esse negócio é assim, uma vida, se eu tiver uma vida com Jesus, eu tenho uma vida abundante, mesmo que eu esteja com um câncer em estado terminal, é verdade? Eu posso viver uma vida abundante aqui na terra, feliz, com Jesus, mesmo se a minha família estiver um caos, mesmo se meus filhos estiverem dando muito trabalho, mesmo se meu marido for um cara muito complicado, mesmo se minha esposa for uma mulher muito complicada, eu posso ser feliz independente do que aconteça. Isso é verdade? Porque é bonito a gente cantar essas músicas, né? Mas, vamos ser sinceros, no dia a dia viver isso não é tão simples assim. E muitas vezes nós começamos a pensar que essa história de sou feliz com Jesus é mais história para boi dormir do que realidade. E o que eu quero trabalhar com você nessa noite, a partir desse texto, é mostrar como funciona essa dinâmica de uma vida abundante com Jesus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, isso é real. Isso é possível. O problema é que nós não entendemos como funciona a dinâmica com Deus, a dinâmica da nossa vida com Deus, e por isso muitas vezes nós nos perdemos nos detalhes e nas dificuldades da vida. E hoje eu quero então, a partir desse texto, mostrar para você como se desenvolve uma vida abundante com Jesus, como nos podemos desenvolver essa vida abundante com o Senhor. E eu quero começar explicando rapidamente esse texto, porque Jesus aqui ele está usando a ilustração de uma plantação de uva, para descrever como é o relacionamento entre nós e Deus. E ele vai falar o seguinte, ele vai falar de 4 elementos de uma plantação. O agricultor, que é aquele que planeja toda a plantação, é aquele que planeja ter frutos, ele é quem planta, ele é quem rega, ele é quem prepara todas as coisas. E ele vai dizer o seguinte, quando a gente fala da nossa vida com Deus, o agricultor é o Deus Pai, aquele que planejou todas as coisas, aquele que prepara todas as coisas, aquele que envia o Filho, é aquele que está por trás de tudo. Aí ele vai dizer o seguinte, na plantação de uva você tem o agricultor, você tem também a videira, e aí imagina essa cena na sua mente. Não sei quantos aqui já viram plantação de uva, mas você tem o caule, que
está fincado na terra, que está com as suas raízes na terra, e ele cresce, e aí ele vai por toda a treliça, e aí nascem os ramos nesse caule, e então nos ramos nascem os frutos. Jesus está dizendo o seguinte: o pai é o agricultor. A videira, o caule principal, aquele que está plantado, da onde vem toda a vida, sou eu. E vocês, sabem quem vocês são? Vocês são ramos. Todos vocês, e Jesus está dizendo, estão conectados na mesma videira, que sou eu. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Vocês são ramos. E se vocês quiserem produzir frutos, Jesus está dizendo, qual que é o único caminho? Permanecer em mim, ele diz. Porque vamos ser sinceros, se eu pegar um ramo, pensa numa plantação de uva lá, e eu pegar um ramo, arrancar ele do caule principal, da videira, o que vai acontecer com esse ramo? Vai secar, vai murchar, vai ficar seco, vai ficar podre, talvez ele comece até a feder. E essa é uma ilustração bonita, porque olha o que Jesus está dizendo. Se vocês se desconectarem de mim, a vida que vocês vão viver, sabe qual que é? É uma vida seca, é uma vida que não produz fruto. E quando a Bíblia fala de fruto, preste atenção aqui. Porque quando Jesus está falando aqui do fruto, sabe do que ele está falando? De uma vida de amor a Deus sobre todas as coisas e as pessoas à nossa volta. É fácil, gente, uma coisa que eu tenho pensado sobre isso. É muito fácil a gente lidar com as nossas vidas quando nós vivemos sozinhos. As coisas tem que fazer do meu jeito, e eu faço tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Agora, quando a gente começa, e é por isso que, por exemplo, a pessoa que trabalha com computador, normalmente não tem muito problema no trabalho dela, é ela e o computador, acabou. Agora, à medida que a gente começa a conviver com outras pessoas, a gente começa a ter problemas. E Jesus está falando, quando ele fala aqui do fruto, ele está falando do amor e da facilidade de lidar com as pessoas com sabedoria, de lidar com as questões da vida com sabedoria e com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E Jesus está dizendo o seguinte, isso você só consegue produzir se você estiver conectado a mim. Entenderam a ilustração? Jesus é a videira, nós somos ramos. E se nós nos desconectarmos da videira, a gente até consegue fazer algumas coisas na vida, mas produzir uma vida abundante, a gente não consegue. E você já deve ter visto isso, pessoas que... E essa é a história do nosso mundo. São pessoas que vivem na expectativa do próximo passo que elas vão dar. Isso daqui eu já falei algumas vezes, mas quando você entra na faculdade, a expectativa é terminar a faculdade. Aí você termina a faculdade, agora a expectativa é arrumar um serviço. Aí você arruma um serviço, agora a expectativa é arrumar um serviço que você vai ganhar mais. Aí você arruma um serviço, agora a expectativa é você ser promovido. Aí quando você chega lá, agora a expectativa é formar minha família. Agora é ter um filho, agora é criar meus filhos. E a pessoa nunca sente que ela chegou lá. Por quê? Porque desconectado da videira, ninguém chega lá. Só tem uma videira. E Jesus está dizendo, sou eu. Vocês sem mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem não permanece em mim, não produz nada. Sem mim, nada podeis fazer, Jesus está dizendo. E eu quero trabalhar 4 ideias muito simples e muito rápidas a partir desse texto. Mas 4 ideias que nós podemos tirar desse texto, e nós vamos estudar durante todo esse mês de agosto esse texto de João 15. Então leia, releia e releia na sua casa. Nós vamos estudar vários aspectos desse texto à medida que a gente for nos encontrarmos aqui nos domingos. Mas a primeira ideia que eu quero trabalhar a partir desse texto é a ideia de que nós não temos em nós tudo o que precisamos. Nós somos ramos. Nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer aquilo que a gente precisa fazer. Se eu pegar um ramo, um galinho da árvore, quebrar ele, não adianta. Ele pode se esforçar ao máximo, você pode colocar ele numa estufa, condições de ambiente perfeitas para ele viver e para produzir frutos. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer do mesmo jeito. E quando a gente pensa na ilustração, a gente entende o seguinte: nós, eu e você, não temos em nós tudo que nós precisamos para viver uma vida abundante, para viver uma vida boa, para viver uma vida produzindo frutos de amor, de graça e de paz. Nós somos ramos. E sabe por que nós não temos em nós tudo o que nós precisamos? Primeiro, gente, porque nós somos criaturas. Nós não somos seres autônomos. Nós vivemos em uma sociedade e uma cultura que prega o seguinte: sabe qual é o ápice da vida na nossa sociedade? É você ser uma pessoa independente, que não depende de nada e de ninguém. Mas isso é uma grande ilusão, não existe independência. Você quer ver um exemplo de como nós somos limitados? Nós precisamos dormir todo dia. Já parou para pensar nisso? Se eu ficar mais de 20 horas sem dormir, eu começo a não falar coisa com coisa. Alguns aguentam um pouquinho mais, mas eu já estou ficando mais velho, né?
Agora sou pai de família, o negócio tá... Mas nós somos limitados. Se eu não comer, se eu não beber água todo dia, eu não vivo. Nós somos limitados. Agora falando mais das questões da vida, quantas vezes nós vivemos algumas situações onde nós ficamos tristes, raivosos, a gente lida com alguma situação, aí depois que passa aquilo, eu olho para trás e eu entendo a situação melhor, eu falo, nossa, fiquei bravo à toa. Tem nada a ver, eu interpretei a situação tudo errado. Sabe por quê? Porque nós somos limitados, nossa visão é limitada, nós não conhecemos nada além do aqui e o agora. Jesus está dizendo o seguinte: vocês são ramos, vocês não são autônomos, vocês não são independentes, e não queiram ser. Porque se vocês lutarem por uma vida de independência, sabe o que vocês vão encontrar? Sequidão, vocês não vão produzir fruto. E além de nós não sermos autônomos, nós sermos criaturas de Deus, nós, além de sermos criaturas, estamos em uma condição de pecado. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que todos nós, sem exceção, depois de Adão e Eva, nossos primeiros pais, que eles decidiram e escolheram pecar e se desviar de Deus, todos nós nascemos em uma condição de pecado. O que isso significa? Existe o certo e o errado. A nossa tendência sempre é pro errado. Nossa, Júlio, eu tenho um coração puro. Eu não sou assim, não. O exemplo que eu sempre gosto de dar. Seu marido vai e te xinga, briga com você, a sua tendência natural é falar, meu bem, eu te perdoo, tudo bem, eu vou ter paciência com você, ou a sua tendência natural é falar, é? Eu estou aqui me esforçando, você é ingrato, você não reconhece, você não sei... Qual que é a nossa tendência, gente? Nós tendemos para o mal. E é por isso que Jesus está olhando para mim e para você nessa noite, dizendo o seguinte, você não tem em você tudo que você precisa para viver uma vida abundante, uma vida frutífera aqui na terra. Nós somos ramos. Uma segunda ideia que a gente pode trabalhar a partir desse texto é que, enquanto nós somos os ramos, Jesus é a videira e toda vida está nele. Vamos explorar um pouquinho mais a ilustração da videira e dos ramos. Da onde vem a vida que flui por meio do ramo? Da videira. Da onde vem a água que flui, que faz a folha do ramo ficar verdinha, o fruto nascer? Vem da onde? Da videira. Quando bate uma tempestade, um ramo pode ficar firme se ele estiver como? Bem conectado e firme na videira. A ilustração é muito boa porque ela está dizendo o seguinte, tudo que nós necessitamos para essa vida, nós encontramos em uma pessoa, que é a videira verdadeira, Jesus. 100% de tudo que o ramo produz de bom vem da videira. E Jesus está dizendo o seguinte, ou vocês se conectam a mim, ou vocês não vão conseguir produzir nada de bom. Nossa, Júlio, mas você consegue até produzir algumas coisinhas, mas o que de fato interessa, gente, o dinheiro compra muita coisa, mas não compra o principal na nossa vida. E essas coisas principais que a gente precisa de fato para uma vida abundante, a gente só encontra em uma videira, que é Cristo Jesus. E talvez você olhe para isso e fale assim, nossa, Júlio, mas será mesmo? Será que Jesus está com essa bola toda? Tudo vem de Jesus, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada para viver bem, só de Jesus. Será mesmo? E eu quero só colocar alguns textos, e eu vou passar por isso bem rápido, para você entender, porque o grande ponto não é minimizando as nossas dores, porque às vezes a gente pensa, Júlio, você fala isso, mas você não sabe o que eu enfrento. Você fala isso, mas você não sabe como é a minha vida, no meu trabalho, em casa, e etc., as lutas que eu enfrento dentro de mim. Eu não quero minimizar as suas lutas, mas eu quero mostrar para você a grandeza da videira, a grandeza de Cristo. Então não é minimizando as nossas lutas, mas é maximizando o Cristo que nós estamos aqui adorando nessa noite. Olha alguns textos que falam sobre esse Jesus. João 1,29, João Batista olha para Jesus, aponta para ele e fala assim, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe por que João Batista chama Jesus do Cordeiro de Deus? Porque uma ideia era muito clara no Antigo Testamento. Quando nós pecamos, ou eu morro, ou alguém, ou um cordeiro tem que morrer no meu lugar, porque o meu pecado é sério contra Deus. E a palavra do Senhor vai nos mostrar o seguinte, sabe quem morreu para pagar pelo meu pecado? A gente acabou de falar que eu tendo para o mal. Qual é a única maneira de eu ter os meus pecados perdoados? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Fazer o bem não adianta nada, não compensa nada de errado que eu fiz.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outros textos, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Sabe o que ele quer dizer com isso? Todas as pessoas vivem normalmente em trevas, vivem no escuro, vivem tateando para ver se acha algum caminho. Mas Jesus é aquele que quando entra na nossa vida clareia tudo, nos faz ter uma correta percepção das situações e sabedoria para agir. Ele é a luz do mundo. Jesus é a água viva que nos transforma em uma fonte. Eu amo esse texto de João 4,14, onde Jesus olha para uma mulher e fala o seguinte, ele está na frente de um poço d'água, a mulher está jogando balde para pegar água, e ele fala o seguinte para a mulher, se você beber dessa água, você vai ter sede, mas se você beber da água que eu tenho para te dar, além de não ter mais sede, você vai ser uma fonte a jorrar água para a vida eterna. Olha que bonito esse texto, Jesus está dizendo o seguinte, você vem aqui, você vem aqui, pega água, bebe, aí acaba a água, você tem que vir aqui, pegar de novo, bebe, aí você vem aqui, pega de novo. Se você beber da água que eu tenho para te dar, você não só vai mais precisar ficar vindo no poço. E aqui, claro que Jesus está falando num sentido espiritual, no sentido da nossa alma. Porque eu vou fazer brotar dentro de você uma fonte que vai matar a sua sede e vai começar a espirrar em quem estiver à sua volta. Esse é o nosso Jesus, esse é a videira. Outro texto, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele é mentira. Fora dele não há verdade, não há vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Ele é aquele que mata a fome das nossas almas. Ele disse, eu sou o grande eu sou. Eu era aquele que antes de tudo existir eu já estava lá, e depois que tudo deixar de existir eu vou continuar lá. Eu sou o Todo-Poderoso, o eterno Deus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou aquele que venceu a morte. E quem crê em mim vai vencer também. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E ele vai dizer em João 10,10, o ladrão, Satanás, vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus disse também, eu sou a porta. Quem entra por mim acha lugar seguro. Jesus também disse que ele é o Senhor do sábado, ou o Senhor do descanso. Sabe por que eu estou colocando esses textos aqui, gente? O que mais que eu preciso? Pensa comigo. Se Cristo é tudo isso que ele diz ser, o que mais eu preciso para viver uma vida em abundância? E é por isso que Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a videira, mas nada é a videira. Eu e somente eu. E talvez você ainda não esteja convencido de que, Júlio, mas isso daí não é assim, num sentido metafórico, num sentido espiritual. É bonito falar, mas na prática, quando o calo aperta, isso daí não funciona muito bem. E eu quero só mostrar alguns exemplos de como pessoas que se conectaram a essa videira, que é Jesus, viviam as suas vidas. Eu lembro aqui de 2 Coríntios 5,17, onde Paulo diz, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei se você sabe disso, mas o homem que escreveu esse texto era um assassino. E ele está dizendo o seguinte, uma vez que eu fui até a videira, eu fui feito uma nova criatura. Eu era assassino, agora eu estou morrendo por Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, pessoas que se conectam a essa videira, uma prostituta deixa de ser prostituta e vira mãe de família. Um cachaceiro vira pai de família. Uma pessoa que antes tinha problema com mentira, fofoqueira, fala mal de todo mundo, agora é uma pessoa que usa a sua língua para abençoar outras pessoas, porque ele é a videira. E quando nós nos conectamos a ele, ele faz a sua vida brotar nas nossas vidas e faz novas criaturas. Olha o que Paulo vai dizer, Filipenses 4, 11 a 13, esse texto é um texto muito bonito. Paulo diz o seguinte, eu aprendi, isso daqui é pessoa, como eu e você, tá, gente? É pessoa real. Isso daqui não é história, não é lenda. Isso daqui é real. Paulo diz o seguinte, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha o que Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver uma vida em abundância. Independente da situação. Seja na situação onde eu estou assim, só com filé mignon e picanha, ou seja na situação onde a mistura é banana. Meu pai conta que quando ele era criança, foi uma infância pobre que o almoço dele era feijão com banana. Paulo está dizendo o seguinte, independente de qual seja a minha situação de vida, eu passando lutas ou vivendo uma vida tranquila,
Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E qual é o segredo? Ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é esse? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe qual que é o segredo que eu aprendi? Eu me conectei à videira verdadeira. Eu me conectei à videira verdadeira. E aí eu estou aprendendo a viver feliz em toda e qualquer situação. Outro texto de Paulo também, ele escreveu essa carta, 2 Timóteo, já quando ele já estava com idade avançada. Na época ele devia ter entre 60 e 70 anos, e hoje eu sei que 60 anos está novo ainda, cheio de gás e lenha para queimar. Mas na época, uma pessoa que chegava nessa idade, a expectativa de vida era mais baixa. Paulo, quando escreve essa carta, a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele já estava velhinho, preso numa masmorra fria, úmida, insalubre, e ele sabia o seguinte: ele estava preso por causa de pregar Jesus, e ele seria condenado. Ele sabia disso. Olha, eu vou morrer, eu vou ser condenado à morte e vou ser executado pelo Império Romano. E de fato ele foi decapitado pelo Império Romano. Mas ele vai dizer o seguinte: olha, na minha primeira defesa, ele escrevendo para Timóteo, ninguém apareceu para me apoiar, todo mundo me abandonou. O que aconteceu com Paulo, e ele escreve isso nessa carta, é que várias pessoas traíram ele no final da vida dele. E aí o Império Romano prendeu ele, fez um tribunal, teve lá esse momento onde ele vai diante do juiz e apresenta seus argumentos, etc., promotoria, acusação e etc., e ele estava esperando que pessoas aparecessem para defendê-lo, afinal ele tinha dedicado a vida dele para muitas pessoas. E aí ele fala o seguinte: rapaz, Timóteo, na minha primeira defesa ninguém apareceu, todo mundo me abandonou. Mas como que ele está triste, se sentindo sozinho, lamentando da vida e etc., ele vai dizer o seguinte: mas que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Eu acho esse texto lindo, porque é o seguinte, ele está dizendo assim: mas eu não estou sozinho, Timóteo. Eu estou sozinho com relação a pessoas, mas eu não me sinto sozinho em nenhum momento, porque enquanto as pessoas falham comigo, Jesus estava aqui do meu lado. E o Senhor, ele vai dizer, me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para sempre, amém. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu achei a videira. Timóteo, eu achei a videira. E é por isso que eu nunca estou sozinho. Eu não me sinto só. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui presentes. Eu já ouvi muitas vezes de muitas esposas, de muitos maridos, de muitos filhos, de muitos pais, que mesmo tendo uma família se sentem sozinhos. Porque não tem diálogo, porque não se sentem sós. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é a videira verdadeira. E mesmo quando a gente vive permanecendo nessa videira, eu já vou explicar o que é isso, nós desenvolvemos uma vida onde eu não me sinto só. Porque o Senhor está do meu lado sempre. Um outro texto, onde nós vemos isso na prática, Estevão foi apedrejado porque ele estava falando de Jesus. E só uma explicação aqui. Por que antigamente o pessoal matava quem falava de Jesus? Porque eles pregavam Jesus como rei sobre tudo e sobre todos. E naquela época, quem era o rei sobre tudo e sobre todos era César, o imperador romano. Então, quando eles pregavam sobre Jesus, era um ataque direto contra César. E Estevão foi uma dessas pessoas que foram mortas, apedrejadas, por causa de pregar a Jesus. E o texto vai dizer o seguinte: Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E a videira, isso daqui é no momento antes dele morrer, ele olha para o céu e tem uma visão sobre a videira verdadeira, Jesus. E o texto vai dizendo o seguinte, que enquanto apedrejavam ele, este orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está morrendo, sendo apedrejado, ele está em paz. E ele ainda diz, então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, morreu. Ele morre orando por aqueles que estavam apedrejando a ele. Como que pode? Eu vou te falar como que pode. Ele encontrou a videira. Você entendeu isso, gente? O que eu estou querendo mostrar aqui, e eu tinha outros textos para falar, mas o grande ponto que Jesus está nos ensinando com esse texto é o seguinte: quando eu me conecto a essa videira e permaneço nessa videira, eu vou ser que nem um galinho conectado numa boa videira. Eu vou estar sempre verdinho, sempre produzindo fruto, mesmo que esteja uma tempestade à minha volta. Mesmo que eu esteja no olho do furacão, ele é a videira, eu sou ramo. E quando eu me conecto a essa videira verdadeira, a vida dele flui na minha vida. Quem se arrepende, e aí, quem se arrepende e crê nesse Jesus, quem crê nesse Jesus que nós estamos falando aqui desde o início do culto, como o Senhor sobre tudo e sobre todos, como aquele que nos perdoa, que nos renova, como tudo que a gente precisa, recebe perdão,
e Cristo nos coloca em um relacionamento com Ele. E esse é um relacionamento transformador, que pouco a pouco vai mudando quem nós somos. E o que nós precisamos entender, e você precisa entender isso, é que quem tem Jesus tem tudo. O que mais que a gente precisa? Se eu tenho o pão da vida, a fonte da água da vida, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ressurreição e a vida, se eu tenho esse Cristo na minha vida, eu preciso de mais o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que está faltando, que parece estar faltando, na verdade não está. Se você tem Jesus, e eu quero te desafiar a dar um passo nessa noite, abraçando esse Jesus como o Senhor da sua vida. Se você tem Jesus, aquilo que parece que está faltando na sua vida, na verdade não está. Está lá o tempo todo. O problema é que você não está entendendo isso e se focando nele. Mas aquele que tem Jesus tem tudo. Eu quero contar uma história que eu já contei aqui, mas serve muito bem para o momento. Conta a história que um rapaz, acho que alguém inventou essa história, não deve ser verdade, mas serve para o nosso momento aqui. Um rapaz, ele queria muito viajar para a Europa, ele estava na época que não tinha avião ainda, então ele juntou dinheiro, comprou uma passagem para visitar lá a Europa e ficar 15 dias na Europa, comprou a passagem de navio para ir e para voltar. Quando ele estava para embarcar, 1 hora antes de embarcar, ele parou e pensou numa coisa: rapaz, eu vou ficar 7 dias num navio, que a viagem demorava 7 dias. Eu não vou ter dinheiro para comer. Então ele correu numa mercearia, comprou o quanto ele podia de bolacha, água e sal, colocou na mala e entrou no navio. Se trancou no quarto, e aí ele ficou assim: olha, eu vou ficar aqui nesse quarto a viagem inteira, quietinho, comendo bolachinha de água e sal, bebendo água para não gastar minhas energias. E todos os dias passava de manhã, de tarde, de noite, alguém batendo na porta. Então, café da manhã está servido, almoço está servido, jantar está servido. Todos os dias passava e ele ficava quieto, porque ele tinha vergonha que ele não estava com dinheiro para comprar, então ele ficava quietinho e fingia que não tinha ninguém lá. No 6º dia de viagem, o pessoal começou a ficar preocupado. O rapaz entocou aí, hibernou aí, e nada, será que está tudo bem? Será que aconteceu alguma coisa? Batiam na porta, ninguém atendia. Arrombaram a porta, estava o homem lá. Fraquinho, coitado, mirrado, imagina, 6 dias só na bolachinha de água e sal, fraquinho, e aí eles perguntaram: mas está tudo bem? Ele falou: nossa, estou morrendo de fome. Mas por que você não comeu? Explicou a situação: é porque eu estou sem dinheiro para comprar, para pagar aí o almoço, o café da manhã, então eu tive que fazer assim. E aí os homens que foram atrás dele olharam um para o outro e diziam o seguinte: rapaz, você não sabia que o café da manhã, almoço e janta já estava incluso na passagem que você comprou? E sabe por que eu estou contando essa história, gente? Quem tem Jesus tem tudo. Mas boa parte das vezes nós nos trancamos. Tem um banquete servido. E a gente se tranca no nosso mundinho, na nossa vidinha, nos nossos probleminhas. E deixamos de desfrutar da vida abundante que Cristo tem para nós. Quem tem Jesus tem tudo. E o chamado de Jesus para mim e para você é permanecer nele. Olha o que ele fala: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sabe o que é permanecer em Jesus? Deixando a coisa clara para você, é colocar o foco nele. É fazer de Jesus o foco da sua vida em todas as áreas da sua vida. Jesus não é uma coisa que diz respeito à igreja. Jesus é aquele que diz respeito à vida. Ele é o criador da vida. Ele é o Senhor da família, ele é o Senhor do casamento, ele é o Senhor do trabalho, ele é quem nos dá habilidades. E sabe o que é permanecer em Jesus? É eu colocar o meu foco em todas as áreas e em todas as questões da minha vida em Jesus e somente Jesus. Porque o que ganha o nosso foco ganha a nossa vida. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas naquilo que nós colocamos o nosso foco, a nossa vida é direcionada para aquilo. Quando eu coloco o meu foco, por exemplo, que eu quero uma promoção no meu trabalho, aquilo invade completamente a minha vida. Eu começo a acordar mais cedo, a trabalhar mais. Eu estou em casa, a minha conversa com a minha esposa é sobre o meu trabalho. Naquilo que eu coloco o meu foco, a minha vida começa a ser completamente orientada por aquilo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: coloque seu foco em mim, porque quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E é por isso, gente, depois você pega o seu encartezinho aí e você vai ler. Mas uma das coisas que a liderança da igreja tem conversado aqui sobre a nossa igreja é que nós queremos ser uma igreja que ama Jesus, vive para Jesus e reparte o amor de Jesus. Nós queremos ser uma igreja que o foco é Jesus, porque a gente entende que ele é a videira.
Se você parar para pensar um pouquinho, desde o início do culto, nós estamos falando de quem? Jesus. As músicas é sobre quem? Jesus. A palavra é sobre quem? Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é a videira. E nós queremos ser uma igreja focada em Jesus. Se você pegar o seu encartezinho e ver lá a parte de DNA, você vai ver que ele vai falar, olha, o nosso desejo e valores que nós queremos ter como igreja é que o centro seja Jesus. Nós queremos ser uma igreja biblicamente fiel, que fala da Bíblia, por quê? Porque a Bíblia revela quem é Jesus. Nós queremos ser uma igreja de oração, sabe por quê? Porque todo o poder está em Jesus. Queremos ser uma igreja de tradição reformada, isso tem a ver com a nossa linha teológica, porque nós entendemos que essa tradição expressa de maneira correta quem é Jesus. Ele é a videira. O nosso primeiro sonho, se você pegar o seu encartezinho, é nós queremos aprofundar o nosso foco em Jesus. Porque nós entendemos o seguinte, imagina essa cena, e olha para essa foto. Nós queremos que ali no meio, onde a imagem está nítida, o foco esteja em Jesus e todo o resto das nossas vidas esteja aqui meio embaçado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pensa na sua vida pessoal. 5 coisas. Jesus, trabalho, família, dinheiro e seus projetos. Se você fosse colocar essas 5 coisas aqui nessa foto, onde estaria cada uma dessas coisas? O que estaria ali no foco? O que estaria ali orbitando em volta? Mas não estaria no foco. Sabe qual é o convite de Jesus? Eu sou a videira, então coloque o foco em mim. Permaneça em mim. Terceira coisa que eu quero falar a partir desse texto. Muito cuidado com as falsas videiras. Jesus é a videira verdadeira, mas no nosso tempo muitas outras coisas se apresentam como videiras. E muitas vezes nos enganam, prometendo vida. Prometendo uma vida abundante, uma vida cheia de várias coisas, mas que não produz aquilo que promete. Uma das falsas videiras do nosso tempo é a questão do conhecimento. Eu estava vendo essa semana algumas palestras de coach, e eu estava vendo as promessas que o pessoal faz. Não sonhe, realize. Você vai falar, rapaz, o negócio, seja a melhor versão de você mesmo. Como ficar rico em tantos passos? Atinja tudo que você seja, tudo que você sempre quis ser. Nada contra. Mas, gente, isso é olhar para... Não tem conhecimento nenhum que vai substituir a videira verdadeira. Não tem fórmula mágica. Frutificação de verdade só tem uma videira. E a gente tem que estar conectado nessa videira. A gente tem que tomar cuidado com essa questão do conhecimento. A gente pode colocar aqui conhecimento filosófico, conhecimento psicológico, e até, prestem atenção nisso, aqueles que são da igreja, conhecimento até teológico. Preste atenção nisso, mas a videira não é a teologia, a videira é Jesus. E sabe o que é uma boa teologia? É uma teologia que nos aproxima de Jesus e expressa quem é Jesus. A razão de ser do conhecimento até bíblico é nos levar e nos conectar a Jesus. O conhecimento pelo conhecimento não gera nada. Nada. E talvez você esteja aqui nessa noite e você nem seja da igreja, mas conheça pessoas que estão há 20 anos na igreja. Mas quando você conhece mais a pessoa, você vê o seguinte, nossa, mas o cara bate na mulher, trai a mulher, o cara é raivoso com tudo, aqui no serviço faz tudo errado. Sabe por quê? Porque a igreja não muda ninguém. Conhecimento bíblico não muda ninguém. O que muda é Cristo Jesus. E tudo que nós fazemos tem como objetivo levar as pessoas a um relacionamento com Jesus, porque Ele é quem transforma, Ele é a videira. Cuidado com as falsas videiras. Outras falsas videiras do nosso tempo, pessoas. Muitas vezes nós colocamos o nosso foco, a nossa expectativa em marido, em esposa, em amigos, em filhos, em pastor, em líderes. E sempre que nós colocamos a nossa expectativa e o nosso foco, buscando fazer de outras pessoas a nossa videira, a gente se frustra mais cedo ou mais tarde. Os pais, quantos casamentos você conhece em que depois que os filhos crescem, acaba o casamento? Sabe por quê? Porque os pais desenvolveram toda a vida deles fazendo dos seus filhos as suas videiras. O filho casou e foi embora, acabou a vida deles. Acabou o casamento deles. Isso são falsas videiras do nosso tempo. Outras falsas videiras, conquistas que nós podemos ter. Dinheiro, sucesso profissional, casa, carro. Nós vivemos em um mundo que diz, sabe quais são as videiras verdadeiras? São as conquistas que você pode ter nesse mundo. Jesus está olhando e dizendo o seguinte, não caia nesse papo furado. Quantas pessoas ricas você conhece que não são felizes?
A maioria. Diz que, vocês já ouviram isso também, mas diz que uma vez chegaram para um dos homens bilionários dos Estados Unidos e perguntou o seguinte: quanto de dinheiro na conta você precisa para falar o seguinte, eu vou parar de trabalhar? A resposta dele: não sei, mas eu sei que é um pouquinho mais. Porque conquistas também não servem para nos trazer a vida que nós precisamos de fato. Prazeres, e a gente pode colocar aqui bebida, a gente está em época de faici aí. E o que é isso? São pessoas que vão para lá para ter um momento de prazer. Mas isso é só um momento, não produz vida em abundância. A gente pode colocar religiões e várias outras coisas. Costumes religiosos. Gente, nós não estamos aqui pregando sobre uma religião, nós estamos pregando sobre Jesus. Porque Ele é a videira verdadeira. Fazer uma pergunta para você, pergunte a si mesmo. O que você tem hoje que caso você perca, você acha bem difícil viver bem? A resposta para essa pergunta mostra onde está o foco da sua vida. O que você tem hoje que se você perder, vai ser difícil continuar vivendo bem? Outra pergunta que você pode fazer que revela o foco da sua vida. Você tem dedicado o melhor do seu tempo, esforço, preocupação com o quê? Onde está o seu foco? Cuidado com as falsas videiras. Eu quero encerrar esse sermão trazendo uma última verdade que esse texto nos apresenta. Essa vida abundante com Jesus é um processo que se desenvolve pela fé. A gente está falando aqui de uma vida abundante em Jesus quando nós nos conectamos a Ele. Mas entenda isso daqui. Quando a gente pensa na plantação de uva, a frutificação não é uma coisa assim, você planta, nasce, cresce, produz e pronto. De um dia para o outro está tudo feito. É um processo que leva tempo. Por que eu estou falando isso? É muito comum as pessoas virem aqui e falar assim, entendi, Júlio, então eu quero esse negócio aí. E aí a pessoa fica 3 dias, chega na quarta-feira e fala, esse negócio aqui não funciona, chuta o balde e pronto. Entenda que a caminhada com Jesus é um processo. Essa vida abundante não é uma vida que, pronto, começou e já era. Agora eu sou a pessoa mais abundante do mundo. É um processo que pouco a pouco o Senhor vai desenvolvendo na nossa vida pela fé. Ele vai dizer, ó, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele. Isso é um processo, permanecer, e aí ele vai produzindo fruto. Gente, uma vida abundante com Jesus é um processo, onde à medida que eu vou colocando o foco da minha vida nele, em diversas áreas da minha vida, quando o assunto é a maneira como eu lido com a minha esposa, o meu foco está em Jesus, como ele fala. A maneira como eu trabalho, o meu foco está em Jesus. À medida que eu vou me focando nele e permanecendo nele, ele vai fazendo brotar essa vida. Ele vai trabalhando isso em mim. Não é algo que nasce num dia. O convite de Jesus para mim e para você é uma jornada de vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda hora, todo momento. É isso que o Senhor nos chama a viver. E à medida então que nós permanecemos em Jesus, nós desenvolvemos esse relacionamento com Jesus e o nosso foco está em Jesus, a vida dele, imagina a videira, vai subindo da raiz, vai passando pelo ramo e vai fazendo brotar. Primeiro nasce uma folhinha, depois nasce uma florzinha, daqui a pouco começa a nascer o fruto, e isso vai se desenvolvendo pouco a pouco. Mas tudo isso começa com um passo. Sabe qual é? Fé. Sabe por quê? Porque para eu começar esse processo eu preciso crer no seguinte: Ele é a videira. O que eu preciso está nele e somente nele. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, então tudo que eu preciso está nele, se encontra nele, e o que eu preciso é permanecer nele. Toda essa jornada que Jesus nos convida a viver com ele, começa pela fé nele. E gente, não se engane, todos nós temos fé em alguma coisa. Todos nós temos fé que nós precisamos. Se eu perguntar para você, o que você precisa hoje para viver uma vida 100%? A resposta para essa pergunta revela a sua fé. Se você falar assim, olha, eu preciso de mais dinheiro, essa resposta revela o seguinte: a minha fé hoje está no dinheiro. E isso é o que vai me trazer uma vida abundante. E o chamado de Jesus é: tire a sua fé de todas as outras coisas e coloque a sua fé em mim. Coloque o seu foco em mim. Permaneça em mim. E esse é o grande convite de Jesus para você nessa noite. Inicie uma jornada de permanecer, de focar-se nele, de crer nele e desenvolver um relacionamento com ele. Coloque o seu foco em Jesus. E eu quero encerrar fazendo 3 perguntas para você. Jesus é a videira verdadeira e toda a vida está nele. É o que o texto está nos ensinando. Primeira pergunta: você crê nisso?
Você crê nisso? Segunda pergunta, você crê mesmo? Terceira pergunta, tem certeza? Porque na teoria a gente fala que crê nisso. Mas na prática a gente continua achando que a gente não crê nisso. Porque se a gente cresce, o nosso foco estaria nele. Eu quero encerrar perguntando para você o seguinte: quais são as mudanças que você precisa fazer na sua casa hoje para que o seu foco esteja em Jesus? Quais são as mudanças que você precisa fazer no seu estilo de trabalho para que o seu foco esteja em Jesus? Quais são as mudanças que você precisa fazer na maneira como você se relaciona com as outras pessoas para que o seu foco esteja em Jesus? O chamado de Jesus é: entenda que eu sou a videira. Coloque a sua fé em mim e permaneça em mim. E todo ramo que permanece em Cristo, ele vai dizer: esse dá fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Vamos orar? Encerrando esse momento de reflexão, mais uma vez. Senhor, nós colocamos nossas vidas agora diante do Senhor. E Jesus, nós cremos nisso. Que o Senhor é a videira verdadeira. E que tudo o que nós precisamos se encontra na pessoa de Cristo Jesus. A nossa oração é: nos ajude a não só entender essa verdade, mas crer nisso de todo o nosso coração. De modo que nós organizemos toda a nossa vida focada em Jesus. Então trabalhe essas verdades em nossas vidas. Trabalhe isso no nosso coração. E Deus nos desafia a cada dia a viver uma vida com o Senhor. Nos ajude a entender que Jesus não é um conceito que nós estudamos, mas uma pessoa com a qual nós nos relacionamos, com a qual nós desenvolvemos, Deus, nós conversamos, nós aprofundamos um relacionamento, uma pessoa diante da qual nós nos devotamos. Nos ajude a entender isso e a viver essa vida abundante com Jesus. Nos ajude a começar esse processo em nossas vidas, o processo de permanecer e assim frutificar para a glória de Cristo Jesus. A nossa oração, Deus, é que as nossas vidas sejam tão tomadas e tão focadas em Jesus, de modo que não sejam mais nós, mas Cristo em nós. Trabalha isso em nossas vidas, diminua-nos para que Jesus cresça em nós a cada dia. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.